Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. A tendência parece ser irreversível. Nos próximos anos, a evolução tecnológica deve fazer o mercado de trabalho encolher. Se a perspectiva não é otimista, pelo menos há um outro lado. Ao mesmo tempo em que algumas profissões correm risco de extinção, há outras que devem surgir ou ver o número de oportunidades se multiplicar. No programa de hoje, você confere quais as profissões que devem aparecer nos próximos anos e quais devem abrir mais postos de trabalho. Antes do mercado de empregos, tem os outros destaques de hoje. Você já ouviu falar de beacons? Talvez não, mas talvez até já tenha usado a tecnologia mesmo sem perceber. Ela é mais e mais comum e hoje você vai saber do que se trata. O smartphone é o grande aliado do dia a dia, mas pode ser um enorme inimigo da sua coluna. Você sabia que dá para transformar o seu computador num roteador, gerando uma rede Wi-Fi? Hoje você vai ver como. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Para a maioria de nós, não dá para imaginar a vida sem um smartphone. Mas o aparelho que se transformou num dos símbolos da era digital também guarda perigos. E um deles tem a ver com a sua coluna e já está virando uma epidemia. Saiba por quê. Pescoço de texto, geração da cabeça baixa ou pescoço tecnológico. Você já ouviu falar disso? Bom, o problema vem se tornando cada vez mais comum e preocupante em todo o mundo, entre jovens e adultos. E o negócio é sério. A Organização Mundial de Saúde já considera a síndrome epidêmica. Você já parou para prestar atenção como a gente inclina a cabeça para frente quando está usando o celular? Na rua existe uma legião de cabeças baixas. E é toda hora. Pesquisas recentes indicam que, atualmente, as pessoas consultam seus dispositivos móveis até 150 vezes por dia, o que consumiria 4 horas do dia, assim, com o pescoço torto para baixo. 4 horas por dia? Faça as contas. São 120 horas por mês. Mais de 1.400 horas por ano de estresse contínuo sobre a coluna. O pescoço tecnológico, que é uma posição de cifose do pescoço, que é você entortar o pescoço para frente e ficar olhando para o smartphone. Tá? Então isso adquire uma postura nova na coluna, consequentemente você tem problema na coluna cervical e vai ter problema na coluna toda, na coluna lombar, porque se você pensar a coluna, ela funciona como se fosse um eixo. Então você tem a coluna cervical conjugada com a coluna dorsal e conjugada com a coluna lombar. Se você entorta aqui, você consequentemente vai ter efeito sobre as outras colunas. Então você fala, poxa, mas parece que eu entortei o pescoço e tem uma baita dor na coluna dorsal, nas costas, no meio das costas. É porque você forçou o pescoço que a coluna dorsal está doendo. O número de queixas em todo o mundo é cada vez maior. Por isso, ortopedistas, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde têm alertado sobre o problema de postura causado por esse uso excessivo do smartphone. Posições adquiridas já. Isso vira um vício de postura. Qualquer posição que você se sustente por um tempo, você vai adquirir esse vício de postura. Isso acontece com a relação do pescoço. A má postura pode levar a um desgaste da coluna vertebral, sobrecarregando as vértebras cervicais. Mais do que isso, a tensão muscular pode causar a compressão de nervos e até hérnias de disco. O primeiro sintoma é sempre a dor na região superior das costas e no pescoço. Em crianças e jovens ainda em fase de desenvolvimento ósseo, a postura errada do pescoço pode comprometer até o crescimento. É muito difícil que isso cause uma lesão grave. Você é a pessoa torta, mas você não vai ver uma lesão grave.
Um estudo do Centro Médico de Cirurgia Espinhal e Reabilitação de Nova York mostrou que a postura ideal é definida pelo alinhamento das orelhas com os ombros. Mas ao usar o celular com a cabeça baixa, a maioria das pessoas ainda projeta os ombros para frente. Se a gente levar em conta que a cabeça de um adulto pesa entre 5 e 8 quilos, à medida que a cabeça dobra para frente e para baixo, a pressão sobre a coluna cervical aumenta. Segundo esse mesmo estudo do Instituto Americano, se o ângulo de curvatura do pescoço ficar em 15 graus, por exemplo, a carga sobre a coluna será de aproximadamente 12 quilos. Aos 60 graus de inclinação, o peso já chega a quase 30 quilos. Algumas dicas podem garantir uma postura um pouquinho melhor e menos agressiva para o seu pescoço, como, por exemplo, olhar para baixo apenas com os olhos, sem dobrar o pescoço. Controlar o tempo de uso do celular também é uma boa. Olha no telefone e olha no espelho. Vê como é que você está de perfil. Vê se você está legal, vê se está torto. Tenta mudar essa postura, tenta se vigiar. Coloca um aviso no telefone a cada 15 minutos, para você ter uma postura com isso. Eu oriento meus pacientes, coloca um aviso no computador, a cada 40 minutos você tem que levantar. Nem que for para fazer um xixi, para beber uma água, tomar um café, bater um papo. Com 16 anos de idade, o Vitor confessa que passa praticamente o dia inteiro entre o computador e o smartphone. Ele não liga muito para a posição do pescoço, pelo menos ainda. Apesar de nunca ter sentido dor, por histórico familiar de sucessivos problemas na coluna, ele já se previne e faz sessões de fisioterapia todas as semanas para acertar a postura. Eles ensinam para todo dia, quando acordar, alongar, fazer natação, que estica, arruma a postura. Se você se preocupa com seu pescoço e sua postura, exercícios de alongamento podem ser úteis, hein? É fácil, basta movimentar a cabeça para cima e para baixo e da esquerda para a direita. Repita o movimento pelo menos 10 vezes seguidas. Tente encostar o queixo no tórax para alongar. Agora, se você já estiver com qualquer sinal de pescoço tecnológico, procure o quanto antes um profissional. É importante que as pessoas comecem a prestar um pouco mais atenção para elas. As pessoas olham muito para o telefone, olham muito para o que se passa em volta, olham muito para a vida dos outros, inclusive nessas redes sociais. Eu acho que elas têm que começar a prestar atenção mais nelas. Isso é que é fundamental. Então elas vão prestar atenção mais nelas, vão prestar mais atenção na saúde delas, elas vão prestar mais atenção no bem-estar. O que a gente tem que buscar é qualidade de vida, não é um corpo perfeito. Depois do intervalo, você vai ver como transformar o seu computador num roteador. Dá para usar o micro para gerar uma rede Wi-Fi. E tem também a tecnologia dos beacons. Você já ouviu falar? O Olhar Digital Plus volta já. A tecnologia dos beacons é cada vez mais comum em locais públicos e estudos recentes mostram que seu uso deve aumentar ainda mais. Talvez você até já tenha se beneficiado dela, sem saber. Confira! A tão esperada internet das coisas, que chega cada vez mais perto de se tornar realidade para todos nós, acredite, será mais do que internet pura. As conexões e troca de informações entre objetos também se apoiará em outra tecnologia de comunicação, o Bluetooth. Em muitas situações, através dos beacons, dispositivos minúsculos como este, que é capaz de transmitir informações via Bluetooth. Antes mesmo desse mundo 100% conectado, a tecnologia já aparece em muitas soluções interessantes mundo afora. E o que chamou nossa atenção foi o crescimento do uso de beacons aqui no Brasil. A principal aplicação é no comércio, na interação com clientes para oferecer uma nova experiência de compra. Com precisão de centímetros de distância entre dois aparelhos, os beacons podem ser entendidos como uma espécie de GPS para ambientes fechados. Quando identificam um tablet ou um smartphone com o Bluetooth ativo por perto, imediatamente um aplicativo correspondente àquele beacon gera uma ação. Cada beacon que vai nascer na sua essência, ele vai procurar ter a necessidade do projeto dele, né?
O mais legal é que o uso dos beacons está indo além do marketing e da publicidade. Existem projetos de guias de turismo nos quais os beacons podem transmitir informações relevantes sobre determinado lugar diretamente ao smartphone do visitante. Supermercados podem usar beacons para deixar sua lista de compra totalmente interativa. Em uma solução como essa, bastará você percorrer os corredores do mercado e toda vez que passar perto de um produto que esteja na sua lista, uma mensagem seria imediatamente exibida na tela do seu telefone. Você já pensou que fácil e divertido também? Outra aplicação que vem ganhando popularidade com os beacons é a micronavegação em ambientes fechados. Isso, aquela espécie de GPS indoor que comentamos há pouco. Poderia ser facilmente aplicado em hospitais, shopping centers, universidades. No aeroporto do Galeão, no Rio, foram instalados 3.000 beacons que servirão como sistema de navegação interno para os passageiros. Cada beacon ele vai ter uma localização. Então esse beacon ele vai estar dentro de uma programação que é desenvolvido um app. Esse app ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar no lugar distinto para a chamada que ele vai ter que ser localizado. Então, como a distância do beacon, como é um acionamento via smartphone ou via tablet, ele vai se restringir a 10, 15 metros, você consegue colocar um beacon ali e falar assim, aqui é uma porta de saída, ou aqui é o portão A, ou aqui é uma lanchonete. Então, você vai conseguir direcionar ele, né? Os beacons não são assim tão novos, mas eles evoluíram bastante ao longo dos últimos anos. Atualmente, além de localização, algumas fabricantes já embarcam outros sensores para que esses pequenos dispositivos sejam realmente úteis para conectar mais coisas. Então hoje a gente tem chip, que ele faz somente a localização, que é o simples Bluetooth. A gente tem o sensor de temperatura, que ele vai tirar a temperatura do ambiente, e também vai ter o de acelerômetro, que um item que não pode ser mexido, qualquer abalo que ele tiver, ele vai alertar o usuário de que está acontecendo, né? Se você ainda nunca tinha ouvido falar em beacons, prepare-se, hein? Até hoje, a principal barreira para a popularização da tecnologia era o valor dos impostos de importação desses dispositivos. Mas, com algumas empresas começando a fabricar essas peças eletrônicas aqui mesmo no Brasil, o custo de um projeto promete cair até 50%. E, consequentemente, fazer com que novos negócios adotem a tecnologia para, aí sim, facilitar e melhorar cada vez mais as nossas vidas. É Beacon! A dica de hoje pode ser uma mão na roda, na hora que você precisa de uma rede Wi-Fi, mas está sem um roteador. Sabia que dá para usar o computador para criar a sua rede? A nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia, vai mostrar como. Oi, Lu. Oi, Marisa. Oi, gente. É hora de descomplicar a tecnologia. Sabia que dá para transformar o seu computador ou notebook em uma rede Wi-Fi? Assim você pode ter uma rede personalizada para compartilhar internet com os seus amigos. Muito legal, não é mesmo? E olha só como é fácil fazer isso. Primeiro, dá uma olhadinha se o computador tem uma placa Wi-Fi. É ela que vai permitir que o PC compartilhe internet com outros aparelhos. Se não tiver, não precisa se preocupar. É só usar um USB wireless. Você só precisa conectar no computador. Agora, conecte o computador à internet, pode ser por cabo, Wi-Fi ou 3G, e baixe no seu computador o programa Virtual Router. É só acessar o link que está aqui embaixo e clicar em Download. Quando tiver terminado a instalação, escolha um nome e senha para sua rede e clique em Start Virtual Router. Pronto, sua rede já está disponível. Quem quiser usar a internet só precisa se conectar e informar a senha. Incrível, né? E tem mais! Você também pode usar o programa Free Wi-Fi Hotspot. Ele funciona do mesmo jeito que o Virtual Router. É só baixar, configurar e começar a usar. Semana que vem eu volto com mais um tema, tá? Até lá! E quem tiver alguma dúvida pode mandar mensagem diretamente para a Lu.
usando esse formulário no olhardigital.com.br. Na nossa homepage, clique no canal da Lu. Você encontra o formulário em todas as páginas. E depois do intervalo, tem as profissões que vão surgir e as que vão oferecer mais cargos e melhores salários nos próximos anos. No próximo bloco, o Olhar Digital Plus volta já. Algumas áreas devem ter crescimento explosivo nos próximos anos. E talvez essa seja a sua oportunidade de fazer parte do mercado de trabalho do futuro. Confira agora quais as áreas que já começam a ganhar impulso com a evolução da tecnologia. O mercado de trabalho promete se transformar bastante na próxima década. Se por um lado a previsão é de que 1 em cada 3 postos de trabalho seja substituído por tecnologia inteligente até 2025, a demanda por profissionais especialistas em tecnologia de ponta deve crescer exponencialmente. A própria tecnologia vai requerer especializações, pessoas que sejam designers, que lidem com 3D, que lidem com inteligência artificial, que lidem com uma capacidade de, por exemplo, smart, um cara que lida com a tecnologia, vai na sua casa e faz todo um setup de solução tecnológica para automação residencial e empresas. Impressão 3D, realidade virtual, automação residencial, internet das coisas e computação na nuvem são, sem dúvida, alguns dos principais pilares das chamadas profissões do futuro. A tecnologia é relativamente nova, mas com novos materiais e impressoras mais modernas, a impressão 3D vem evoluindo muito rapidamente. O legal é que ainda há espaço para muita coisa ser feita. Quem trabalha com 3D acredita que até 2025 a gente já vai ver a impressão 3D até na construção civil. Já imaginou imprimir sua própria casa? Ainda é bem incipiente, né? Alguns cursos bem específicos tratam um pouco sobre impressão 3D, mas ainda no Brasil não existe nada que seja um curso preparatório para designer de impressão 3D. Atualmente, a indústria busca profissionais mistos com ânsia de aprender e acompanhar o crescimento da tecnologia. Engenheiros, designers, matemáticos e até médicos já trabalham em empresas de impressão 3D, mas o espaço para ser ocupado nesse setor ainda é enorme. É difícil tratar uma profissão de designer de impressão 3D, porque são muitas áreas que a impressão 3D pode atuar. Desde a parte de design de produtos, até designs para indústria hospitalar, médica, incluindo aí outras tecnologias que não são nem propriamente para produtos, mas que são relativas à saúde, como impressão de tecidos, impressão em metais ou impressão até em materiais que ainda não existem. Instalador doméstico especialista em automação residencial também é um emprego que promete ser bastante popular lá em 2025. O Ailton é um dos precursores na área. Há 9 anos, ele trabalha em uma empresa que desenvolve e instala soluções digitais para casas e escritórios inteligentes e automatizados. Um técnico específico para automação, hoje no mercado ainda não temos bastante. Tem pessoas que têm que entrar e se preparar para isso. Realidade virtual é outra área quente. A procura por gente que saiba desenvolver esses ambientes digitais também deve crescer bastante. O time para desenvolver uma aplicação de realidade virtual é grande. Envolve designer, arquiteto, programador, todo mundo embarcado nesta nova realidade. Como nos outros empregos do futuro que a gente comentou, ainda não existe um curso específico para quem quer trabalhar com realidade virtual, mas os requisitos são os mesmos. Você tem que ser curioso e até meio autodidata para começar a mexer com essa tecnologia. Para o cara ele ingressar, a primeira coisa eu acho que ele tem que ser aventureiro, né? Porque você não tem onde aprender, né? Você não vai ter esse curso, como você falou. Ele tendo uma noção hoje de 3D, e uma leve noção de, por exemplo, de jogos, ele já consegue trabalhar na área.
Quem saiu na frente e já trabalha com realidade virtual no Brasil, navega em um mar com pouquíssimos rivais. Mas o outro lado dessa moeda é que o mercado ainda é bem pequeno. Mas pode apostar, vale a pena insistir. O futuro virtual é pra lá de promissor. Você fez lá a brincadeira, funcionou. Agora ele está mexendo, né, no produto. Então isso eu acho que é a maior barreira, né? No Brasil, assim, a demanda acredito que é grande, né? A gente sempre recebe, né, pedidos de concorrências até, né, para entrar com o VR. Só que o profissional realmente é difícil. Hoje, assim, não é algo que você vai encontrar em qualquer esquina, né? O cara tem que ter um background, só que você não vai ter o profissional de VR para contratar. Você vai ter que treinar ele ou você vai ter que passar alguma base. Continue com a gente nas redes sociais. Junte-se à comunidade mais conectada do mundo no Facebook. Passe a seguir a nossa página e sinta-se em casa na era digital. Aproveite para conferir o nosso boletim diário e ao vivo, de segunda a sexta, sempre às 7h30 da noite. No olhardigital.com.br e também na nossa timeline do Facebook. Não perca! Semana que vem tem mais Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!